Quando é perguntado a qualquer pessoa sobre o principal problema no país, a resposta se mantém igual: a educação precária. O fato é que a qualidade da educação está fortemente aliada à qualidade da formação dos professores. O Brasil ocupa o 53º lugar em educação entre os 65 países avaliados pelo PISA. Outro fato importante é entender que o que o professor pensa sobre o ensino determina o que o professor faz quando ensina. A educação pode ser fundamentada em 4 pilares educacionais, formadores e sustentadores da prática educativa do professor. São eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Falando das cotas, o sistema de cotas no Brasil é necessário para diminuir as distâncias sociais. Só que ele deveria ser temporário e caminhar ao lado do desenvolvimento do ensino público. Um exemplo bom de um país muito bem sucedido na educação é Cuba. Na sala de aula, se passa exatamente aquilo que o Estado cubano deseja que passe ali dentro, e o professor é um instrumento que leva cultura e conhecimento para os alunos dentro de sala de aula. Na América Latina e Caribe, apenas Cuba atingiu os 6 objetivos da educação entre os anos de 2000 a 2015. Mudanças profundas só acontecem quando a formação dos professores deixar de ser um processo de atualização de cima para baixo e se tornar um processo de aprendizagem, onde o que ganha é o coletivo. O debate brasileiro está sujeito à comparação do Brasil do passado versus o Brasil do presente. O país vem caminhando em passos largos. Há 60 anos, o Brasil era predominantemente agrícola com baixíssimos índices de acesso à educação. Embora a alfabetização deveria ter sido universalizada em 98, hoje em dia não foi garantido o direito elementar da educação. Em resumo, os estudantes brasileiros aprendem pouco tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. No final de dezembro, a revista The Economist publicou uma matéria sobre a situação da educação no Brasil. O texto analisa o estudo sobre os indicadores educacionais brasileiros, pela OCDE. Para os britânicos, saímos de uma situação desastrosa para muito ruim e teremos muita dificuldade para alcançar uma situação mediana. Escolas públicas brasileiras são responsáveis por 45 milhões de alunos, enquanto as escolas privadas são responsáveis por 53 milhões de alunos. Além do péssimo ensino, as escolas públicas brasileiras apresentam outros problemas, como a baixa infraestrutura, a péssima remuneração dos professores, violência, falta de segurança e greves. O ensino privado no Brasil cresceu de 6,8 milhões para 7,9 milhões nos últimos 10 anos. Mas mesmo assim, o aumento nos números não significa que essa seja a melhor escolha. Uma das diferenças entre as instituições públicas e privadas é a bagagem cultural a que os alunos têm acesso. É um ciclo vicioso do qual, infelizmente, não sabemos se podemos escapar.
O número de alunos nas instituições de ensino do Brasil cresceu muito nas últimas décadas, devido às políticas de inclusão educacional que o governo criou. Hoje, os grupos responsáveis pela educação no Brasil têm um valor estimado de 23 bilhões de reais. Instituições como Croton, Anhanguera, Tijucuçu, Abril Educação, Cruzeiro do Sul, Estácio e Coque ficam com parte significativa dos alunos do país. Para falar sobre o futuro da educação no Brasil, a gente precisa falar sobre como a gente chegou até aqui e qual a situação atual. Quando a gente fala da evolução da educação no tempo, a gente precisa falar sobre duas coisas também. A quantidade de alunos, ou a proporção de alunos estudando, e a qualidade da educação que os alunos recebem. Em 1990, para vocês terem uma ideia, cerca de metade dos jovens de 25 a 29 anos, ou seja, já deveriam ter terminado o ciclo escolar, sequer tinham um ensino fundamental completo. 25% dos jovens nem tinham ido para a escola. Hoje, em 2010, são os últimos dados, quase 100% dos alunos já têm ensino fundamental completo. A média de anos de estudo também subiu bastante. Em 1990, esses jovens, eles tinham 4 anos e meio de estudo. Hoje, esses jovens de 25 a 29 anos têm 9,8 anos de estudo, ou seja, quase dobrou, aliás, mais que dobrou a quantidade de anos estudados. Além disso, a qualidade da educação no Brasil também deu um grande salto. O Brasil participa de uma prova aplicada a cada 3 anos, internacionalmente, sobre matemática. De 2002 a 2012, que é a última prova, nossa nota média de matemática subiu 10%. Parece pouco, mas foi o maior aumento entre toda a amostra lá dos 39 países. É verdade que a gente tinha uma base bem ruim, né? Nós éramos os últimos colocados lá em 2002 e hoje, em 2003, e na última prova, em 2012, a gente passou 2 países, hoje nós somos o 37º país. Olhando para frente, os desafios da educação ainda são bastante grandes. Na parte de inclusão de alunos, o principal é garantir que os alunos fiquem na escola até terminar o ensino médio. Hoje, cerca de 1/4 dos alunos que se matriculam no ensino médio acabam ficando pelo caminho. Pela ótica da qualidade, a gente já está na direção correta, mas o caminho é longo. Nessa velocidade de melhora da educação que a gente tem apresentado, a gente vai demorar cerca de, um pouco mais, na verdade, de 20 anos, para a gente chegar na média de qualidade de educação em matemática dos alunos na média da OCDE hoje. Ou seja, a gente está caminhando numa corrida. Para acelerar, para as duas óticas, na verdade, a gente vai ter um benefício. A demografia vai ajudar bastante. Em 2015, o Brasil tem cerca de 64 milhões de alunos, na verdade, pessoas entre 6 e 24 anos que estão em idade escolar. Daqui a 10 anos, esse número vai cair para cerca de 58 milhões, e daqui a 20 anos para cerca de 51 milhões. Isso significa que se a gente manter o gasto em educação que a gente tem hoje, daqui a 10 anos, o gasto por aluno vai ter subido cerca de 10%. Daqui a 20 anos, esse gasto por aluno vai ter subido cerca de 20%. Mas também a gente pode ser proativo. Tem 2 coisas que estão sendo discutidas hoje. Uma, o Congresso já aprovou a destinação de 75% dos recursos do pré-sal para serem aplicados na educação. E eles também estão discutindo hoje a elevação dos gastos públicos, de 10% do gasto público, de 10% do PIB, na verdade, em gasto público direcionado para a educação no futuro, o que aumentaria aí também o gasto, obviamente, por aluno. Como é que a gente poderia fazer alguma coisa hoje, né, sem depender de mais recursos, porque eles estão bastante limitados no curto prazo? Bom, o que a gente pode fazer é aplicar melhor o dinheiro. Como é que a gente pode fazer isso? Hoje o Brasil investe cerca de o governo, na verdade, investe cerca de 5 vezes mais num aluno de ensino superior do que num aluno de ensino básico fundamental. Se você pegar a média da OCDE, hoje esse investimento é cerca de 1,5 vezes, ou seja, o governo poderia destinar recursos hoje mais voltados para o ensino superior,
para o ensino básico e depois você forma a pessoa no ensino superior. Bom, enfim, acho que é uma base já para o que a gente pode discutir para frente. Obrigado. – 34% das crianças que chegam ao 5º ano da escola pública ainda não sabem ler. 20% chegam a completar o ensino fundamental sem dominar a leitura e a escrita. A falta de investimento no Brasil faz com que as pessoas enxerguem as escolas como uma empresa qualquer, que dá o lucro como qualquer outra, ao invés de enxergar a escola como um meio para se fazer um país mais democrático, justo e menos desigual. É um lugar com alto nível de educação, bem distribuída e ser desigual. Não conheço nenhum. Todo lugar muito desigual, a distribuição da educação é muito desigual. A educação, ela é um dos fatores que causam crescimento econômico. Não é o único, ela não é tudo, mas ela é uma boa parte, principalmente para um país como o Brasil, que é um país que se atrasou muito nessa questão. A educação tem um papel importante para explicar os diferenciais de renda entre o Brasil e o resto do mundo. Todo lugar que é muito educado, que todo mundo estuda, a desigualdade de renda fica baixa. Tem que ter um conteúdo básico que toda criança aprenda. As corporações de professores fizeram lobby para que a gente votasse no Congresso aquela nova lei de diretrizes e bases que diz que a criança tem até os 8 anos para se alfabetizar, pela diversidade e tal. Então o que a gente vai ter no Brasil? Filho de rico se alfabetiza com 6 anos. Os filhos de pobre vão se alfabetizar com 8. Olha, o Brasil é um país muito desigual, em que uma pequena parcela da população se apropria de grande parte da renda que é gerada. E uma grande parte da população acaba ficando com muito pouco. As raízes dessa desigualdade estão na educação. Por quê? Porque essa pequena parcela que detém grande parte da riqueza acaba matriculando seus filhos em escolas privadas, que têm melhor desempenho, melhor qualidade. Essas crianças se tornam jovens, entram em faculdades públicas, que em média são melhores do que as outras, especialmente algumas carreiras mais prestigiosas, e assim a desigualdade vai se mantendo. Na medida em que os ricos podem pagar por escolas privadas, no ensino básico, para entrar em escolas e universidades públicas, ao passo que os mais pobres não conseguem pagar pelas escolas privadas, se matriculam em escolas públicas, que geralmente têm pior qualidade, não conseguem passar no vestibular para as universidades públicas e entram em escolas e universidades privadas. Então essa desigualdade vai se perpetuando. Então a educação tem papel fundamental e para melhorar a situação você teria que melhorar a qualidade da escola pública. É o único jeito no Brasil de você romper com essa desigualdade, é fazer com que a escola pública tenha uma qualidade tão boa como a privada. Aí você favorece a inserção no mercado de trabalho das famílias mais pobres, dos jovens das famílias mais pobres, e aí você reduz a desigualdade de renda.